Graças a Deus, irmãos. Amém. Aqui semana, terça-feira próxima, temos oração aqui na igreja às 19 horas e o culto 19h30, culto dos lares na próxima quarta-feira na casa da irmã Lídia, tá? Também todas as quinta-feiras também culto no nosso, vamos trabalhar durante os 3 meses a respeito da pessoa de Deus. A gente vai estar trabalhando, já começamos quinta-feira passada, né, com o nosso leitor sobre a glória de Deus, hoje pela manhã a respeito do nome de Deus, e sequencial a gente vai trabalhar com os atributos morais pessoais de Deus, a gente vai trabalhar com a trindade, a triunidade, então várias doutrinas que podem te ajudar a te dar uma ideia de Deus, não definição, mas uma ideia de Deus. Hoje a gente vai trabalhar um pouco a respeito do Evangelho, o Evangelho para a salvação. Gostaria que os irmãos tivessem abrindo a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, do versículo 23 ao versículo 27. Se puder, joga aí no projetando para a gente. Observe bem o que diz a palavra do Senhor aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23 a 27, começando dizendo aí: olha, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs como propiciação pela fé, e no seu sangue como demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está logo, pois, a jactância? Foi excluída, porque a lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Amém? Vamos orar. Pai bendito, agradecemos ao Senhor pelo privilégio e a oportunidade que temos de estarmos aqui novamente para falar do Teu Evangelho, que é o poder do Senhor sobre todo aquele que crê em Ti. Nos abençoe, Pai, nos use nessa noite, tenha misericórdia de mim, me usa como instrumento nas Tuas mãos, Pai, para a glória do Teu nome, Pai. Abra também cada coração, que cada vida possa entender, começar a compreender o verdadeiro sentido do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Fala do Evangelho da graça de Deus, da salvação, irmãos. Talvez pessoas pensem que o Evangelho é algo que só para o novo convertido. O Evangelho, irmãos, eu creio que nem na eternidade a gente vai conseguir entender a amplitude do Evangelho, porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Vivemos nos mais variados. Você visitando outras igrejas, não sei quantos aqui visitam outros grupos evangélicos, mas você vai observar que as pessoas, eles não estão tendo assim muita noção do que é Evangelho. Já vi casos de pregadores que chegam no culto, aquele louvor, com todo aquele reteté e auê, e quando chega o pregador que ele vai falar do Evangelho, tranquilo, as pessoas começam a ir no banheiro e começam a se desanimar, dizendo que aquela mensagem é uma mensagem fria, que eles esperavam uma coisa muito mais impactante, algo bem mais fervoroso durante aquele culto. E observe bem que este versículo, Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz, porque todos pecaram e carecem, ou estão afastados, ou estão destituídos da glória de Deus. É necessário que a pessoa entenda bastante, é muito importante quando a gente pega no Evangelho, é necessário que as pessoas entendam que esse versículo, todos eles vai estar mostrando aí. As pessoas, para conhecer o Evangelho, para converter ao Senhor, eles têm de conhecer quem é Jesus, realmente quem é Jesus, e o que Ele fez. Afinal, quem matou Jesus? Porque tem pessoas que dizem, você vê várias mensagens evangélicas aí, que diz que foi o diabo que matou Jesus. Na pessoa, Judas traindo, usado pelo diabo, e veio o pessoal, e os soldados romanos, e os fariseus foram um instrumento do diabo para matar Jesus. E você vai achar isso inserido bem na mente das pessoas, que parece que Jesus está pagando o preço, era o diabo, e não o Pai, pelo perdão dos seus pecados. Eu digo que as pessoas estão tão impulsionadas, com tanto louvor, talvez nesse sentido bíblico, e sem conhecimento do Evangelho, que estão mais perdidos do que cego em tiroteio. E é uma tristeza, e aceitam tudo
principalmente se entrar no Facebook ou mensagens que vêm, as pessoas não estão, infelizmente, no meio do Evangelho, muitas pessoas não têm noção. E os versículos deixam bastante clareza, repetindo, observe bem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Continua. A qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ele ter na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos. Observe bem que no versículo 25 novamente, quando Cristo morre ali na cruz do Calvário, ali estava a justiça de Deus, toda a justiça de Deus que estaria sobre nós, se nós não tivéssemos convertido, porque a Bíblia diz que a ira de Deus paira sobre os filhos da desobediência. Então a pessoa que ainda não converteu, ele não é filho de Deus, ele é filho da ira de Deus, são criaturas de Deus. Mas a ira de Deus estaria sendo despejada em nós na eternidade, no inferno. Observe bem que a justiça de Deus, porque, irmãos, a coisa mais justa que eu creio que toda a criação de Deus irá celebrar, irá dizer: o Senhor é justo, quando todos aqueles que rejeitaram a graça de Deus serem lançados no inferno, porque ali mostra que Deus é justo. Tudo como planta, ele colhe, e o salário do pecado é a morte. Tiveram oportunidade de voltar para Deus, como você vê em Romanos 1, as pessoas tendo conhecimento de Deus, sendo conhecedores da verdade, eles abandonaram Deus, preferiram viver uma vida profana. E observe bem, amados, que o texto diz no versículo 25 ainda a respeito da justiça de Deus. Então, quando Jesus morre na cruz, ali toda a justiça de Deus foi derramada sobre ele. Toda a ira de Deus foi colocada sobre ele. E ele chegou dizendo: Deus meu, por que tu me desamparaste? O sofrimento de Jesus não era tanto aqueles pregos, mas era de estar separado do seu Pai, porque desde a eternidade das eternidades ele estava com o Pai. Eles nunca haviam separado. Para você poder entender, quando ele diz: Deus meu, por que tu me desamparaste? Ele foi separado do Pai por causa da justiça de Deus, por ter tomado sobre si as nossas dores, não sendo pecador e nem maldito, se tornou maldito no nosso lugar, como morreu pela propiciação, como substituto de nós ali. Então a sentença, ele foi separado, porque a Bíblia diz: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então ele foi separado do Pai por causa de nós, assumindo o nosso lugar. Isso fez sofrer. Ele diz: Deus meu, por que tu me desamparastes? Porque ele se sentiu separado do Pai. E o maior sofrimento do filho é estar separado do Pai. E observe bem, porque todos pecaram. Então o nosso pecado, o pecado do ser humano, separa ele de Deus. Então eu e você, amados, você precisa entender que o pecado, ele é terrível. O pecado acaba com o homem. O pecado destrói o homem. E entenda, quando a pessoa converte, a primeira coisa que brota no coração dele quando ele recebe o Espírito Santo é o ódio pelo pecado. Então, se você tem prazer em pecar, é uma grande possibilidade que você ainda não é convertido. Se o pecado te dá prazer e alegria, é sinal que você ainda não teve o Espírito Santo. E por incrível que pareça, amados, enquanto passamos a ter ódio do pecado, começamos a ter prazer numa vida santa.
um prazer na santidade, de conhecer a santidade de Deus, um prazer de estar na presença de Deus. É necessário que a gente entenda isso sobre a vida do novo convertido. Eu entendo que devemos levar uma vida de novo convertido, senão com o passar do tempo nós vamos esquecendo. Queremos aprofundar e entender que o Evangelho é o poder de Deus, e o Evangelho deve ser vivido a cada dia na nossa vida. Observe bem, quando você peca, você está pecando contra Deus, você está pecando contra o seu Criador, você está voltando contra o seu Criador, e não há nada mais terrível, irmãos, de você viver separado de Deus. O pecado, irmãos, ele faz cada coisa que você precisa entender. Ele tem tanto poder que o pecado lança o homem ao inferno, e ali ele receberá o salário do pecado. O pecado vai te atormentá-lo no inferno pelos séculos dos séculos, e a ira de Deus como salário de ter levado a vida de pecado. E é um momento, amados, que não tem como retornar atrás, não tem como voltar aqui para resolver seu problema. Então é necessário que você esteja atento. Observe bem que no início Deus deu ordem ao mar. O mar atendeu, ele está ao limite que não ultrapassa. Ele deu ordem às estrelas, todas elas obedecem. Toda a criação está no ritmo. Mas quando ele voltou para o homem disse o quê? Não, N-A-O-T. Estava triste, precisando da companheira, está a companheira. Agora ele vira as costas para Deus e diz: não, eu quero tomar o lugar do Senhor, eu quero ser igual ao Senhor. E aí todos pecaram, e afastados estão da glória do Senhor. E qualquer homem, meus irmãos, qualquer mulher que quiser apoiar na sua glória, ou daquilo que tem, ele vai entender que o pecado na sua vida. Eu quero mostrar primeiro os 3 áreas importantes para você entender esse Evangelho. Em primeiro lugar, eu queria considerar em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis 6, 5. Observe bem o que a palavra do Senhor nos diz. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era de má continuamente. Eu quero que você entenda em primeiro lugar que o coração do homem é contínuo mal, é de continuidade mal. O coração do homem é de forma contínua. Ele é maldoso, ele é mau de forma contínua, não para, sempre continua fazendo mal. Quando Deus estava dando cabo ao fim daquela geração ali de Noé, Deus viu que a maldade do homem na terra era muito grande. A imaginação dos pensamentos dos homens, o coração do homem era de forma contínua. Contínua por quê? De forma crescente. A maldade multiplicando. Essa é a tendência do homem, sempre afastando de Deus, sempre pecado sobre pecado. E geralmente é assim: um pecado chama o outro pecado. Você chega no pecado X, você acha que vai parar por ali, vem outro pecado, e sempre vão acoplando um no outro, e você nunca estará satisfeito. Sempre é um desejo. Quando o dia clareando, você quer pecar mais. E observe bem que sempre é essa tendência. Observe bem que o coração do homem é algo maligno continuamente. Pastor, o meu coração é tão maligno assim, pastor? Sim. Eu falo de pessoas que ainda não converteram, mas pensa bem você. Imagine bem os seus pensamentos sem Deus. Imagine se eu pegasse um DVD aqui e conseguisse conectar na sua mente aqui agora, e pegasse o pensamento que você teve toda essa semana e projetasse aqui em DVD. Eu digo que você nunca colocaria o pé nessa igreja. O pastor vai pegar um de vocês aí, conectar na mente de vocês. Vamos pegar uns anos seu para trás, e tudo que você pensou durante aqueles dias em DVD, e vem tudo em imagem,
Imagine bem, para você ver como é o pensamento, como é o coração do homem. Observe bem como o homem para você ver como as coisas andam. Onde o homem ele se perde, onde o homem cada vez que passa, irmão, só vai piorando. Observe bem, alguém diz como esse animal que chama homem, tão racional, mas cada vez pior, a maldade multiplicando. Como o coração do homem é perverso, como o coração do homem tem a tendência de sempre estar afastando de Deus. Em segundo lugar, Gênesis capítulo 8, versículo 21. Algo que você precisa entender também, muito importante. Gênesis 8, 21 nos diz: sentiu o Senhor um suave, cheio de disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Após Deus ter varrido os homens da face da terra, exceto a família de Noé, 8 pessoas, ele é registrado, porque a imaginação do homem, observe bem, o homem é mau desde pequenininho, desde o seu nascimento. A palavra de Deus declara que em pecado concebeu a minha mãe. Somos pecadores desde o nosso nascimento. Não fique achando que criança não tem pecado. As crianças são pecadoras. Todo mundo nasce com pecado. Não fique achando que criancinha não tem pecado. Tá? Quando tem maldade nenhuma não, pastor. Já pensou se o mundo fosse? Já viu alguns que fazem o mundo ser governado por crianças? Eu digo para você, se o mundo fosse governado por crianças de 5 anos, eles já tinham botado fogo no planeta Terra. Sabia disso? Pega um de 5 anos para você ter ideia. Descubra lá um brinquedo que ele odeia e bota os meninos para brincar, e chega perto do menino do vizinho e oferece um brinquedo que ele não gosta, todo mundo sabe o que acontece. Começa a Terceira Guerra Mundial. A gente precisa entender isso, amados. A palavra de Deus mostra que a criança, desde pequeno, o pecado faz parte da nossa vida. Você precisa ter essa consciência, que às vezes a pessoa fica pensando que só o outro tem pecado. Embora você é convertido, nasceu de novo, mas o pecado ele faz parte da sua vida. Não se engane com isso. Enquanto você existir aqui na terra, o pecado faz parte da sua vida. Então a mamãe e o papai vê aquele pequenininho, hoje ele é tão perfeitinho, se botasse uma asa nele, ele voaria. Amados, o pecado faz parte da vida do homem. Eu já vi pais ensinar os filhos a pecar. O que você vê mais é hoje. Mas papai e mamãe não precisam ensinar o seu filho a pecar. Eles por si só já sabem pecar. A gente ensina eles a falar, apanhar de coisa, ir no banheiro, tudo. Vocês podem ensinar. Mas pecar você não precisa de ensinar. Eles aprendem sozinhos. Sabe por quê? Já está dentro deles. O problema não está no mundo. O problema está dentro deles. O pessoal fica pensando, hoje assim, pastor, as crianças estão tanto assim e tal. Não se engane com isso, filho. Todas as crianças são pecadoras. Hoje elas estão tendo um determinado de conhecimento melhor. Estão abrindo os olhos mais cedo, inclusive os filhos de japoneses. Mas toda época, amados, crianças são pecadoras. Elas tinham menos informação. Mas se você conversasse com eles, brincadeira, não fica os negócios que a criança de hoje é toda época. Naquela época, eles, mesmo com os olhos fechados, eles não eram pecadores ainda, tá? Não vai nessa achando que os olhos é que determina se a pessoa é pecador ou não. Observe bem que o pecado faz parte da nossa vida. E você não consegue se libertar disso.
Então não fique achando que você irá conseguir libertar dos seus pecados. Só o sangue de Jesus pode purificar. 1 João 9 diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Só o sangue de Jesus que pode purificar. E outra coisa, só o Espírito Santo de Deus que você recebe na sua conversão, que é capaz de te dar poder para você poder vencer o pecado da sua vida. Então, se você não recorre ao sangue de Jesus, ao sacrifício dele, que morreu pela propiciação dos nossos pecados, e não para nos dar bênção, né? Tem pessoas que acham que vem na igreja para receber a bênção, receber a cura, ter saúde. Filho, o sangue de Jesus não te dá a cobertura de ter bens materiais, de ter saúde, de ter dinheiro, de restaurar os seus negócios. Jesus morreu pela propiciação dos nossos pecados, mas por nada. O sangue não dá cobertura nenhuma. Fico pensando, Jesus poderia ter um casamento feliz, uma esposa boa, filhos. Não é nessa. Jesus disse que eu vim para. Jesus para com esse negócio. A Bíblia, o Evangelho não te dá a cobertura. Você terá doença, terá inimigos, terão problemas, terá. Tudo que os outros passaram, você vai passar. A única diferença é que você é filho de Deus. Você está sob os cuidados de Deus. O sangue de Jesus, Ele te dá a vida eterna, que é a vida abundante. E vai ensinar você a lidar com os problemas dessa vida, do seu crescimento espiritual. E você sempre vai dar glória a Deus, porque Romanos 8, 28 diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que você vai passar, você sempre vai crescer. Ainda que levante o que for contra você, será para o seu crescimento. Então, entenda isso. Desde pequenininhos, somos pecadores. O pecado faz parte da nossa vida. Não tem como você se livrar dos pecados, tá? Não fique achando. Pode ficar achando que o pastor não peca, o padre não peca, o papa não peca. Todos eles é igual a você. Todos são pecadores. Se conectasse na mente deles, alguma coisa que passa na mente deles, eles desapareciam, nem apareceriam mais em público para poder falar alguma coisa. É igual a você. Todos nós somos iguais diante de Deus. Em último lugar, Isaías capítulo 64, versículo 6. Pois todos nós somos como imundo, as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Entenda isso, filho. Olha o homem pecador, o que aconteceu com o indivíduo pecador. O pecador, ele precisa entender isso no seu coração, que nós somos imundos, somos como trapo. Simplesmente o seu homem se tornou como gente. O homem foi criado em mais semelhança de Deus. O homem andava com Deus. O homem pecou quantas vezes? Quantas vezes o homem pecou? Uma vez, amado. Não para com os achando que são um pecadinho, não, é um pecado. Um pecado bastou para o homem. Ah, pastor, mas Deus podia dar uma oportunidade ao não. Ele falou, disse que não. E ele falou sim. Deus disse, não toque, ele foi e tocou. Deus diz, venha, ele disse não. Veio a punição no ato. O salário do pecado é a morte. O que Deus diz para Adão? O dia que você comer, você morre. E agora chegou. Adão pecou uma vez. Cristo também morreu uma vez. Propiação pelos nossos pecados. Cristo ressuscitou uma vez para nossa justificação, tudo uma vez. Para você entender, irmãos, a respeito da santidade de Deus, isso é muito importante. Parece que eu mandei vários estudos sobre Deus, para você entender que Deus é santo. E qual é o maior problema nosso? O maior problema é que a nossa geração de hoje, inclusive muitos evangélicos, pastor, Deus é tão bom, Deus é bom. Tantos irmãos, você já passou aqui no nosso meio, principalmente na Embreve, com essa filosofia que Deus é bom. E o maior problema é que Deus é bom, porque nós somos maus. E você sabe o que Deus faz com pessoas más? Lança no inferno. Porque senão Deus não seria justo. Se Ele disse para não comer, e as pessoas desobedeceram, quiseram ser igual a Deus, então Ele é mais do que justo
de condenar essas pessoas, e ainda dando uma oportunidade em Cristo Jesus, pela misericórdia dele, de reconciliar com ele. E o homem ainda diz que não. E aí entra um ponto muito importante para a gente poder entender. Os homens querem ir para o céu através da religião, através das boas obras, enquanto Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Agora eu entendo muitas pessoas também dizendo: a salvação é pela graça, pastor, igual Isaías 55 diz. Eles querem esforçar alguma coisa. Irmãos, a salvação é pela graça. Imagina bem se você começa a ter uma filosofia que tem na cabeça de muitos evangélicos: Deus me abençoa da forma que eu mereço. Será que eu mereço isso? Filho, sinceramente, irmãos, eu não pergunto mais para Deus. Você sabe o que eu mereço? Eu mereço o inferno. Toda justiça que eu faço é trapo. Eu não quero levar você a querer levar a vida de qualquer jeito, não. Mas cuidado com o dia que você tiver um pensamento que você acha que é bom demais. Não, o que eu estou fazendo eu mereço sim. Glória a Deus por tudo isso. Tudo que o Deus me deu é fruto do que eu tenho feito na presença dele. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Um certo jovem muito fervoroso resolveu orar na igreja e não sabia que o pastor estava perto dele. Ele bateu o joelho e disse: Deus, estou na tua presença, Senhor. Deus me abençoa da mesma forma que eu tenho trabalhado na tua presença. Eu tenho sido santo, eu tenho rejeitado o pecado, Senhor. Senhor, olha, me abençoa da forma que eu estou trabalhando para o Senhor. O pastor pegou no ouvido dele e disse: irmão, não ore dessa forma, irmão. Por favor, não ore dessa forma, porque Deus não irá ouvir a sua oração. Você é um pecador. Nós recebemos tudo, irmãos, diante de Deus, é pela misericórdia dele. Alguém lembra que eu disse o que é misericórdia? Alguém sabe aqui? Diferença de misericórdia e graça. A graça é favor imerecido, é você receber aquilo que você não merece, enquanto misericórdia é Deus não permitir de você receber tudo aquilo que você merece. Meu amado, Isaías está dizendo aí: todos nós somos imundo. E quando eu penso em imundo, ela está dizendo: todas as nossas justiças é como trapo de imundícia. Então tudo que você faz, meu irmão, se você quiser comparar, se você quiser usar como benefício, como meio para a sua glória e para obter sua salvação, é como trapo de justiça. Entenderam bem? Alguém entendeu? Levanta a mão, por favor. Todos entenderam? Quem entendeu, ficou. Sabe, eu não quero que vocês vocês poderem entender. Vocês não podem ir para casa de qualquer jeito. Se você quer usar o que você faz como meio para alcançar, pega esse contexto para você ver aí, Isaías 64. Você vai ver a respeito do profeta messiânico. Se você usa esses meios, é como trapo. E se eu pensar em trapo e imundo, eu lembro de uma doença. Qual doença? A lepra. Irmãos, eu nunca vi um leproso, mas eu já estudei sobre eles. A lepra gera muitos machucados no corpo, a ponto de ficar arrancando um pedaço da pessoa. Gera muita infecção, gera muito pus. E alguém diz: pastor, a gente precisa dar uma melhorada nesse cara. Então você pegaria um leproso, dava dele uma melhorada, vestindo a roupa bem branquinha dele. Em poucos minutos você iria descobrir que todos aqueles machucados, a salmoura junto com tudo, ia começar a aparecer do lado de fora, e todo mundo iria saber: um leproso estava ali. O mau cheiro ia exalar para todos os lados, e quando fosse tirar a roupa, pedaços seriam arrancados juntos. Isso é, para você entender, que o pecado é terrível. Quando a Bíblia coloca o pecado como lepra, é dessa forma. Os religiosos fazem isso: vestem de branquinho, lobos com peles de ovelhas, mas a Bíblia mostra que pouco tempo aparecem. Não resolve, irmãos. Você nunca irá conseguir vencer o pecado. Não tem como um religioso
contornar isso. Com pouco tempo, o negócio aparece novamente. E entenda que só o sangue de Cristo, só a justiça de Deus em Cristo Jesus é capaz de curar este leproso. É capaz de restaurar, é capaz de, aquilo que o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Somente a palavra de Deus tem poder de limpar esse leproso, para que ele tenha saúde, para que ele tenha vida e a tenha abundância, aquilo que Jesus coloca. E aqui Jesus disse: pois o Filho, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque, irmãos, eu quero colocar aqui o pecado como uma lepra. Não estou dizendo que você vai feder, mas o pecado ele fede, irmãos. O pecado traz lágrimas, o pecado separa famílias, o pecado destrói a raça humana. E o maior problema do mundo não é a corrupção, é o pecado. E aí as consequências vêm sobre o ser humano. Todos são pecadores. Então não fique achando que o mundo as coisas vão melhorar daqui para frente, porque daqui para frente sempre o pecado estará, a iniquidade estará multiplicando. E observe bem como nós nos tornamos impuros, leprosos. Nessa situação a gente coloca, e observe bem que o sangue de Cristo é capaz de nos transformar, nos dar nova vida. Então, com isso, quando eu pego, retornando em Romanos 3,